Bom dia a todos, é um enorme prazer estar cá. Há muito que eu não tenho um encontro profissional tão produtivo como este tem sido ao longo das suas duas fases. Primeira foi com os alunos de arquitetura da Universidade Jean Piaget, que foi uma experiência que eu espero que tenha o mesmo impacto nas suas vidas que teve na nossa. E a segunda é este seminário. E uma das perguntas que eu tenho ouvido muito é: este projeto é espetacular, porquê é que o governo, porquê é que as autoridades, porquê é que o poder local simplesmente não se assume como não assume este caminho como um caminho privilegiado para a urbanização cabo-verdiana que está sob intensa pressão? E eu acho que a minha apresentação é a resposta a esta pergunta. Ou seja, é uma tentativa de abordar o porquê que o Estado cabo-verdiano odeia de morte, morre de medo. Não havia, odeia de morte e morre de medo de projetos como outros bairros. Portanto, eu gostaria de começar por especificar porque é que eu estou aqui. Há gente que está aqui como sociólogo, nós temos o Redi e o Miguel que estão cá como sociólogos, arquitetos e engenheiros. Como é que eu estou cá? Eu estou cá enquanto uma pessoa que pensa a questão da habitação, a questão dos direitos ligados à habitação, como uma questão política. Em Cabo Verde, a habitação é um problema social, é um problema de ordenamento de território. Eu considero a habitação um dos focos de maior injustiça do planeta. Portanto, ela não pode ser um problema social, ela não pode ser vista como o desordenamento do território e a falha da urbanização formal. Ela tem que ser vista como, uma demonstração da desigualdade que existe, e dois, ela tem que ser politizada como tal. Ela é um problema político. Se ele não se resolve, não é porque a Eren destrói casas, é porque a questão... abordagem política foi má. Portanto, eu estou cá para pensar este processo que já foi pensado de forma social, artística, arquitetónica, técnica, engenharia. Eu gostaria que agora nós parássemos um momento e pensá-lo de forma política. Portanto, vamos começar pela leitura daquilo que a Constituição da República diz, enquanto o que é que nos assiste como o direito à habitação. Que é o seguinte, dê-me um momento só. Espera. Pois, artigo 71 da Constituição da República de Cabo Verde. 1. Habitação e urbanismo. Todos os cidadãos têm direito à habitação condigna. Quem define o que é habitação condigna? É um gabinete num prédio, num complexo governamental, noutra ilha, noutra cidade. Isso é que essa pessoa que é importante. A Constituição deixa muito em aberto sobre aquilo que é habitação condigna. Há gente que vive muito dignamente, condignamente, numa casa de tambor e tem ótimas perspectivas para o futuro, e há gente que vive indignamente numa casa considerada formal. Portanto, para garantir o direito à habitação, incumbe designadamente aos poderes públicos promover a criação de condições económicas, jurídicas, institucionais e infraestruturais adequadas. Por um lado, isto é algo específico. Sim, o esgoto tem que chegar a todas as casas. O Estado tem a obrigação. Mas como é que o Estado faz isso? O nosso Estado opta pela segunda escolha. B. Fomentar e incentivar a iniciativa privada na produção de habitação. Agora, o que nós temos é, portanto, um direito à habitação enquanto direito constitucionalmente garantido, enquanto o direito da democracia que existe ao cidadão. Enquanto tal, eu trouxe, se me dá um momento, um livro que me ajudou a estruturar pelo menos a primeira parte desta apresentação. Desculpem lá, deveria ter tirado. Que é isto. A Cidade Democrática de Ana Drago. E o que é que ela se propõe fazer? É uma investigadora em estudos urbanos da Universidade de Coimbra que se propõe, já foi deputada do Bloco Esquerda, que se propõe analisar a questão, a democracia portuguesa, a deformação da democracia portuguesa, através da questão da habitação. Se nós tomarmos a habitação como um direito fundamental,
Como é que nós classificamos a democracia não na questão dos direitos civis, não na questão da política, mas na questão da habitação? E é isso que eu gostaria, essa abordagem que eu gostaria de fazer aqui. Em primeiro lugar, o que é que acontece é que nós ouvimos muito o discurso, principalmente perto das eleições, em defesa da democracia. Vamos defender a democracia, proteger a separação de direitos, vamos garantir que a participação nas eleições é transparente, etc, etc. Mas, na realidade, a democracia cabo-verdiana é muito mais complexa. E ela tem duas fases. Nós estamos habituados a pensar na democracia cabo-verdiana como, na história pós-independentista soberana cabo-verdiana, como Primeira República, PSGC Partido Único, democracia pós-91. Eu consideraria pensar nisso em primeira fase de democratização, segunda fase de democratização. As duas resultaram em democracias apenas parciais. Portanto, quando tu chegas, em 1974, tu tens uma taxa de mortalidade enorme. Quem sobrevive são os bebés que têm direito à alimentação e direito aos cuidados. Isso é democrático? Não. O filho da peixeira morre, o filho da dondoca vive. Vemos? Quem morre quando a fome vem? Os mais pobres. Os mais ricos, no máximo, empobrecem os mais pobres. Portanto, tu tens uma questão de redistribuição que é necessária. O cabo-verdiano tem que comer, o cabo-verdiano tem que ter vacinação, os bebés cabo-verdianos têm que ter escola. E a primeira fase de democratização do Estado de Cabo Verde acontece realmente sob a ditadura de Partido Único. Quando os filhos e as mães, os filhos das peixeiras começam a ir para a escola e a poder formar-se engenheiros, e as mães peixeiras começam a ter proteção social e proteção materno-infantil. Portanto, o que tu tinhas do outro lado era uma repressão política brutal. Não podias ter outro partido, não podias participar politicamente fora deste partido, não podias exercer o teu direito político de exprimir e associar-te livremente. O que é uma coisa terrível. Portanto, por um lado, não era a ausência de democracia, era a ausência dos nossos direitos civis. Veio 91, e o que é que acontece? Tu tens a garantia dos direitos civis. O pessoal diz, não quer democracia. Mentira, nós temos. Porque se não tivéssemos, não estávamos cá, estávamos presos. Não é? Portanto, mas o que é que nós temos é uma democracia parcial. Uma democracia que diz que o cabo-verdiano tem direito ao trabalho e à habitação, mas depois deixa o trabalho e a habitação à mercê do mercado. Na década de 90, no início dos anos 2000, quando José Maria Neves chamava Boa Vista o nosso petróleo, e o nosso diamante, etc., e o turismo era o nosso petróleo, ele dizia que iriam haver, sei lá, 1 milhão de turistas em Cabo Verde, na Boa Vista e no Sal, e 10 empreendimentos de 1000 camas cada um. Boa Vista tinha 5.000 habitantes. Onde é que os trabalhadores iam sair? De outras ilhas, do campo empobrecido. De onde é que essas ilhas, onde é que esses trabalhadores iam morar? E tu tens a habitação como um elemento fundamental de desigualdade. O que tu criaste, por causa da habitação, foram trabalhadores pobres. Foram crianças vulneráveis ao assédio sexual pela promiscuidade habitacional. Como é que em democracia um direito fundamental à habitação é deixado à mercê do mercado? Paga quem pode, não pode ser. Assim como o nosso direito político não é deixado à mercê de privados, o Estado tem que garanti-lo. Assim como a nossa segurança pessoal não é deixada à vontade de privados, não nos pode mandar quem quer, o Estado tem que garantir. Assim, o nosso direito económico, fundamentalmente o direito à habitação, o Estado tem que garantir. Portanto, se tu queres investimento turístico e se tu queres trabalhadores turísticos, aqueles 20 contos que o hotel paga deveriam ser garantidos por ti, que eles tinham salários, mas pronto. Se a reserva, se a mão de obra que eles precisam é barata, então a sua habitação tem que ser socialmente subsidiada. Pronto. Ou então o que tu estás a criar é habitação precária, sem esgotos, sem segurança numa tempestade, sem nada.
Portanto, o que nós tivemos não foi um período de ditadura e um período de democratização. O que nós tivemos foi um período de democratização económica e um período de democratização civil, mas que os nossos direitos económicos, nomeadamente trabalho, o Estado diz, não é nossa responsabilidade. Disse em campanha, vou criar imenso trabalho, vocês vão ter 45 mil empregos. O outro diz que nós vamos ter uma taxa de crescimento económico, José Maria Neves, na sua campanha em 2001, de 10 dígitos. Como? Com o turismo? Nunca. Portanto, o que nós temos é uma democracia parcial. E nós não podemos pensar que quando o Estado faz os seus discursos institucionais de defesa Não. A democracia liberal que nós definimos como democracia total, ela não garante direitos fundamentais. Ela não garante o direito à habitação como uma coisa central. Então o que é que acontece? Aparecem outros bairros. O que é outros bairros? Outros bairros é democracia. Basicamente, a democracia que o governo tem medo, que teme, é democracia. Porque democracia significa eu, Rosar, ser capaz de agir sobre os temas e os setores que afetam o território e a sociedade em que eu moro. Portanto, tu tens um processo de urbanização violento nas cidades regionais, como São Vicente e Praia, e nos polos turísticos como Sal e Boa Vista. Tu tens uma pressão enorme. Essa pressão tem que ser politicamente resolvida. Então, o que é que vocês me dizem? Qual é a solução? A politização da questão da habitação. Ela não é um problema social de desigualdade. Ela não é um problema de desordenamento de território de cidades feias. Ela é um problema de despolitização. Nós temos que politizar a questão da habitação. Nós temos que democratizar a questão da habitação. Nós temos que fazer aquilo que o Estado de Cabo Verde teme. Nós temos que fazer aquilo que o Estado de Cabo Verde tenta impedir de todas as formas, assim como foi retirando poderes de intervenção a outros bairros. Perguntas-me, quais são os métodos de democratização? Vocês perguntam, mas por que o Estado não simplesmente, por mim, um Estado responsável, trazia a Karina para replicar o seu projeto para aqui e pedia a outros bairros, por favor, de esmola, me financiar, porque sabia que esse dinheiro iria ser gerido e pensado localmente, de forma racional, aproveitando o trabalho local, criando emprego local e criando o quê? Gente politizada como a Maísa Fortes. Eis o problema. O problema de outros bairros é criar gente politizada, é politizar o acesso à habitação. O Nuno tem um medo terrível que as pessoas lhe empurrem para a política, mas não há criatura mais política do que ele. Então tu tens gente, o Érico Fortes é uma criatura politizada. E como é que essa politização pode acontecer? Tu não podes esperar que o Estado te dê esse poder. Ele não vai dar. Nós temos uma democracia de 36 anos e um país que ainda não foi democratizado. Foi parcialmente democratizado. E não pensem que essa democracia parcial, ela é só menos. Não é de todo. O facto das crianças cabo-verdianas terem vacina é importante. O facto de eu poder estar aqui a falar livremente, que me foi garantido em 1991, é fundamental. Nós temos é que continuar esse processo. Politizar o povo. Todas as democracias que nasceram de intelectuais, e elas foram feitas por intelectuais, o povo revolta-se, mas quem organiza revoluções é gente politizada. É gente que percebe como é que as organizações funcionam, como é que o poder político funciona. Isto pode ser aprendido na escola por gente como eu, ou pode ser aprendido na rua por estudantes politizados que antes estavam em gabinetes. Portanto, tu me perguntas como é que politizar, começar pelos técnicos. Começar pela burguesia pensante, aquela que a Mirka Cabral dizia que era, por um lado, a salvação da revolução, porque ela que pensava, por outro lado, tinha que parar de pensar como burguesia. Eu, na minha casa, idealmente com uma piscina. E tenho que começar a fazer o percurso que os estudantes da Unipiaget fizeram. Eu não sou um desenhador de casas, eu sou um agente social. A mulher
na obra, eu gostaria de falar sobre um momento sobre isso, que é o seguinte: a mulher cabo-verdiana, ela não tem medo do espaço público. E nós temos que ler a invasão dos escritórios de outros bairros pelas mulheres a exigir trabalho, não numa perspectiva de inferioridade de género, mas mulheres que reconhecem o seu direito ao trabalho e não têm medo de enfrentar o espaço público para obtê-lo. Mulheres que reconhecem que o dinheiro do meu marido e o meu dinheiro são duas coisas completamente diferentes. Eu preciso do meu. Num lugar patriarcal, essas mulheres não teriam exigido ao trabalho, teriam dito ao marido para exigir melhores condições. Cabo Verde distingue-se por mulheres tradicionalmente poderosas, sem medo do espaço público. Obviamente, isso não implica que não haja uma divisão do trabalho. Antes, tu não vias um emprego poderoso em Cabo Verde, é o emprego da peixeira. Ela é uma mulher capitalizada, ela é uma mulher no espaço público, no mercado. Ela é que tem o dinheiro na família. Só agora é que tu vês homens peixeiros em Cabo Verde, na praia, que ainda não vi. No sal vê-se. Portanto, são questões que são conflitos dentro da sociedade. Aqui também é muito mais fácil ver homens pedreiros, calceteiros, do que mulheres. Mas o que é importante não é que há uma divisão social de trabalho, é que não houve qualquer medo, qualquer receio da mulher na obra em ter entrado num gabinete e dizer: meus filhos, nós precisamos de rendimentos diretos para as nossas famílias. A mulher cabo-verdiana trabalha pelo seu sustento. A mulher cabo-verdiana precisa de acesso ao mercado de emprego, portanto, vocês tratem de fazer isso. Isto é uma demonstração de poder, não é uma demonstração de inferioridade. Essas gajas não se politizaram agora, ok? Elas estão no processo de politizar a questão da habitação. Eu gostaria de chamar a atenção para esta figura. Isto é o Parlamento de Altebomba, basicamente. E o Estado de Cabo Verde vive apegado ao controle, ao monopólio de todos os processos políticos do país. Os processos políticos têm que ser controlados pelo Estado e fundamentalmente pelo partido. O partido é que controla, o partido é que dá. O partido, vocês não se politizem, vocês pedem uma casa, um terreno, um trabalho. E o que é que isto faz? Isto lixa tudo, meu. Isto revolta tudo. Isto traz processos políticos não só para o povo como nós, intelectuais e estudantes, mas para gente que só se quer despolitizada. Gente que não se quer politizada, gente que é excluída economicamente, é excluída socialmente e é excluída politicamente. De repente, eles auto-incluem-se. Utilizam a pobre democracia que nós temos para fazer aquilo que todo mundo faz. Democracia não é uma coisa, é um processo. Os negros americanos começaram, a democracia americana começou quando os negros americanos eram escravos. Não tinham direito ao voto, não tinham direito à própria vida. E a democracia viu que com a escravatura não era democracia. As mulheres não votavam, votavam agora. Se a autodita melhor democracia do universo foi um processo que começou na escravatura e na opressão feminina, quem somos nós para achar que em 50 anos nós já chegamos ao fim da democracia? Ainda não. O que é que nós temos que garantir é o seguinte: somos inteligentes suficientes para saber que o Estado não vai fazer essa mudança voluntariamente. Não é do seu interesse. É como tu pedires a um assassino para parar de assassinar, a um ladrão para parar de roubar, em vez de tornar impossível, ou pelo menos punível, os seus. Portanto, tu não pedes a quem está a distorcer um dever, tu não pedes a quem está a distorcer a sua missão política de representar a mim e a vocês. Tu tomas. Há um ditado em São Vicente: respeito é posto, amizade é comprado. Okay? Respeito é posto, amizade é comprado. Tu não podes comprar a ética de uma classe política que já demonstrou que não a tem. O que tu tens que fazer é politizar os técnicos, os jovens,
os alunos de uma forma social, pública ou privada, sem contar com o Estado. O Estado vai ser o objetivo do teu trabalho. Vai ser quem vai ter que tremer e se modificar por tua causa. Então, o que é que acontece? Nós temos que, por outro lado, reconhecer os modelos de democracia que nós já temos, que podem não ser formais. O burguês, já temos, eu estive no Bombo Menino e um senhor italiano, acho que era, disse que estava furioso com a perda da identidade arquitetónica e cultural do Mindelo. Mas para ele, Mindelo é centro histórico. No que é que nós temos que fazer? É sair dos gabinetes e entender que o Mindelo é centro histórico, Aldebomba, Pultilinha, e o Mindelo já se expandiu e está na Canalona e no Vale de João d'Abra. E perceber que esses processos são urbanização, não são ditados por desafios de beleza e de caracterização histórica, que têm o seu lugar, sim, mas gente a morar sem esgoto é muito mais urgente. Nós politizamos os técnicos, nós politizamos os alunos e o Estado vai ter que se ajoelhar. Porquê? Porque já há mecanismos de democratização. Um deles, por exemplo, é que quando uma estacada de tambor, acho que a Helena que focou, que há esquemas de propriedade que são aceitos por todos, que são legitimados pelo local. Se a senhora disse que aquele terreno é do filho dela e aí não se pode fazer a praça, o pessoal de outros bairros ouve. Isso também é, de certa forma, reconhecida pelo Estado. Porquê? Porque o Estado é eleitoralista e não derruba casas de ano nem me leve. Não tira as pessoas de lá de ano nem me leve. O que é que pode fazer? Pode enganar. Eu dou-te uma casa no cu de Judas. Percebes? E tu vais ter que, problemas, não tens carro, vais ter que apanhar autocarro, a tua mãe ainda fica onde tu estavas, e ainda, portanto, pode enganar-te. E qual é a cena? Opa, tu politizas-te ainda mais. E dizer, não, minha senhora, nós qualificamos o direito à habitação. Para além do direito a uma casa, nós temos direito ao nosso lugar, onde a nossa vida está montada, perto do nosso trabalho, perto de quem me cuida dos filhos, perto da loja que me dá crédito quando eu não tenho dinheiro no fim do mês. E eu vou ter que construir essa relação ao longo de anos, se foi levada para o tal cu de Judas. Portanto, nós temos que, qualificar o que é o direito à habitação. Para mim, era numa revisão constitucional, que especifica que não é simplesmente habitação condigna, não. Tu tens direito à casa, ao lugar e à cidade. Tu tens direito à tua vida. Tu tens direito à mobilidade. Se há um concerto do outro lado da cidade, a minha filha, no Porto, não paga. Porquê? Porque é estudante. Portanto, pode-se dar ao luxo de ir, porque nunca falta dinheiro para o passe, nunca falta dinheiro para ir. Nós temos que dar às pessoas, constitucionalmente, direitos, especificar o direito, politizar e especificar o que é o direito à habitação. E nós temos que fazer isso nós. Contanto que o Estado não nos vai ajudar, mas vamos ter que usar um poder coercivo com o Estado. A cada momento não fazes, estás lixado nas eleições. A cada momento não fazes, estás lixado na comunicação social. A cada momento não fazes, estás lixado com os teus financiadores. Portanto, em conclusão, fiquem com esta imagem do Parlamento de Aldebomba e que representa o porquê de o Estado não abraçar projetos como este, muito pelo contrário, sufocá-los até tentar sufocá-los até morrer. O que é que o projeto Outros Bairros faz, de Aldebomba? Ganha prémios, meu. Ganha prémios. E reúne-nos todos aqui. E o Estado tenta silenciar, ele faz barulho. Ele politiza-se. Portanto, isto há de representar o porquê que o Estado de Cabo Verde tem tanto medo deste projeto, sufocou-o de tal forma, assim como a sua qualidade legitima o barulho que ele já fez internacionalmente. Muito grata pela vossa atenção. Eu gostaria de terminar aqui e o resto do tempo que eu tenho, utilizá-lo para gente que quer pôr questões mais precisas. Eu tenho uma questão metodológica, é que, pessoal, para utilizarmos melhor esse tempo, nós temos que ser breves e ir ao ponto, ok? Nada de obrigado, excelências, pela vossa blá blá. O que é que eu faço com isto?
Bom dia, eu sou o Davi Lopes. Espero não estar errado, apenas um ponto de vista social. Em termos de política, acho que é uma desinformação que a sociedade tem acerca do que realmente é política. E acho que ao longo da história dos cabo-verdianos, eles foram torturados não pela política, mas sim pela política partidária. Porque ao falar de política, os cabo-verdianos direcionam logo a sua ideia para os partidos. E a política não está simplesmente ou só está dentro do partido. A política faz parte da sociedade. A política nada mais não é que uma ideia contrária da outra e uma ideia que deve ser justificada o porquê de ser ao contrário e também com a finalidade de chegar a uma conclusão que vai beneficiar não só uma pessoa, mas vai beneficiar a todos. Então, por isso, eu digo aqui que a política, ao longo da história dos cabo-verdianos, foi feita simplesmente de um tabu, onde há pessoas que têm medo de falar política porque automaticamente vão ser direcionadas para os partidos. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Janice e interessei-me sobretudo pela questão dos métodos de democratização. A Rosário falou de uma questão que me tem trazido muito interesse, que é a questão da democracia, e partilho da opinião de uma primeira vaga de democracia e de uma segunda vaga de democracia, e eu acredito que, de facto, a população está a preparar-se para uma terceira vaga de democracia e eu acredito que isso é possível. E tenho trabalhado muito com a questão da participação. Vivi na pele um processo muito semelhante àquilo que foi vivido pelos outros bairros. O meu projeto, no caso, era o Chamo VIP Cabo Verde, que trabalhava a questão da participação. Então, o processo, a nossa missão era estimular o diálogo e a mediação para a participação da população, promovendo a coesão, participação dos jovens, sobretudo, promovendo a coesão social e o desenvolvimento sustentável. E o que é que aconteceu? Estive pelo país todo a apresentar o projeto ao Primeiro-Ministro, à Presidência, aos municípios, apresentei o projeto a todos os presidentes da Câmara do país. A intenção era promover espaços de diálogo dos governantes com os jovens, mentoria inversa, processos de participação em que a população realmente tivesse poder na decisão daquilo que seriam os destinos das suas comunidades. Então, a intenção era realizar em cada município círculos de conversa sobre urbanismo, sobre desenvolvimento social, sobre educação, sobre diversos aspectos. A ideia era 10 círculos de conversa em cada município, abrangendo aspectos fundamentais da vida da população. Depois isso seria transformado em inputs para partilhar com o poder local, para partilhar com o Governo Central, através dos ministérios. Mas, entretanto, aconteceu-nos exatamente aquilo que aconteceu com os outros bairros. Nós fomos silenciados, calados, o projeto foi cooptado, iniciativas foram desenvolvidas e transformadas em projetos do Governo e aconteceu-nos exatamente a mesma coisa. Então, aquilo que nós... qual foi a nossa reação? A equipa era jovem, desempregados... Obrigada, Rosário. Vou concretizar. A equipa era jovem, o pessoal desmobilizou-se. Então, a pergunta que eu queria colocar a Rosário, porque eu acho que tem muito trajeito no assunto, é sobre os métodos de democratização. O que é que os jovens, o que é que a população, sobretudo quem não tem mecanismos, quem não tem poder financeiro, pode fazer para impedir que isso aconteça? Obrigada. Muito obrigada. Eu queria dar a minha opinião sobre essa questão do direito à habitação.
tendo em conta que é uma temática que nós abordamos muito nas aulas aqui na Universidade de Cabo Verde, a nível da graduação, do mestrado. Então, temos tido as nossas reflexões internas, que em muito sentido acabam por coincidir com aquilo que a Rosário partilhou conosco. A questão política, a questão da habitação é uma questão política e não outra questão qualquer social, ou tem impacto social, urbanístico, físico, territorial, espacial, mas é uma questão de decisão política e que acaba por refletir nos níveis de vida das pessoas. Porque aqui o direito à habitação, ele vai impactar também o próprio contexto em que a pessoa vive, e aí vai impactar o direito à própria cidade. Mas eu queria abordar aqui a questão do próprio contexto de Cabo Verde, tendo em conta que nós somos um país que, em termos de participação, historicamente falando, temos muitas limitações, desde já o próprio contexto da colonização. A Andrea Moassab, que é uma brasileira que estudou muito a questão da informalidade em Cabo Verde, ela diz que Cabo Verde teve muito pouco tempo de maturidade enquanto Estado para tomar as decisões. Portanto, houve o período da colonização, né, que nós tivemos 5 séculos sob domínio de Portugal. Depois da independência, até 1990, quando se conseguiu a liberalização econômica e política, tivemos apenas 15 anos de Estado, de experiência de um Estado autônomo, que pudesse, efetivamente, ter essa experiência mais democrática e participativa. A partir de 90, vem a questão da globalização, que não deixa de ser uma outra forma de colonização, uma nova colonização. Então, aqui entra também a questão da soberania do país para tomar as suas decisões, para formatar políticas públicas e para tomar decisões que possam impactar positivamente nas políticas públicas, sobretudo no acesso à habitação e na implementação daquilo que nós podemos dizer e caracterizar como sendo democracia. Eu acho que nesses espaços devemos dar às pessoas tempo suficiente para poderem contribuir e para podermos ter um diálogo, não necessariamente colocando uma pergunta, mas fazendo reflexões que podemos depois discutir. Podias dar-me uma... Não está... está assim. Pessoal, eu não quero cercear ninguém o seu jeito de comunicação, mas nós estamos aqui segundo um determinado diálogo, que é dialogar, nesta apresentação em particular, como é que a política se relaciona com a questão da habitação. Portanto, nós temos que ter... Eu fui breve e a apresentação era feita por mim. Nós temos simplesmente que nos manter dentro do assunto, com a maior brevidade possível, para que possamos responder a todos. Vou passar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Excelência. Por favor, tenha a bondade. Só para quebrar o gelo. A Rosário, na sua comunicação, tocou em aspectos que vão na linha do conceito que a ONU Habitat usa de habitação adequada. Ou seja, a habitação é muito mais do que 4 paredes, porta e janela. É tudo aquilo que a Rosário mencionou do direito à cidade, infraestruturas, acesso, posse seguro, economia, etc. Mas eu queria aqui partilhar um ponto de vista e ouvir o comentário da Rosário. Eu vejo a questão da habitação em Cabo Verde, do déficit habitacional em Cabo Verde, muito associada ao modelo de desenvolvimento do país. Se nós olharmos onde é que está o déficit, está em São Vicente, está na Praia, está na Boa Vista e no Sal. Ou seja, as pessoas vão onde há oportunidades, onde há rendimento. Eu imagino que, ou entendo que, se houvesse oportunidades no interior de Santiago, nos municípios do interior de Santiago, do Fogo, do Maio, de onde as pessoas saem,
provavelmente não havia esse fluxo grande para os grandes centros urbanos. E quando olhamos Maio, Brava, não tem assentamentos informais, precisamente porque não há uma deslocação no sentido de pessoas que vão para a Ilha do Maio, que vão para Boa Vista, para Brava para trabalhar. Então, eu queria ouvir a sua perspectiva, o seu comentário a esse respeito, porque por mais que se construa habitação social e se deve construir para suprir o déficit, mas, a meu ver, se não se resolver a questão económica, a questão do acesso ao rendimento lá de onde as pessoas saem, vai continuar a haver sempre essa demanda por habitação nos grandes centros e que está muito associada a uma questão de rendimento. Como dizia o Redi ontem, quem tem condições vai morar em uma casa adequada, quem não tem vai morar em uma casa de lata, etc. Eu poderia tentar desenvolver estas questões e depois passar às próximas, assim nós ficamos frescos, digamos assim. Ok, então vamos lá. A primeira questão é sobre a política reduzida a uma questão partidária, é um problema nacional. E não é feito por acaso, é feito de propósito. A política é o PSV. Aquilo que eu costumo utilizar é uma analogia. Quando tu estás doente, tu vais ao médico. Se é um mau médico, se é um charlatão, se é uma pessoa que não percebe nada de medicina, que estudou por favor e etc., tu não paras de ir ao médico porque tu não paras de estar doente, tu simplesmente procuras um médico qualificado. A política é exatamente assim. Tu não podes resolver problemas de sociedades, principalmente complexas, sem ter caminhos políticos, sem politizar as questões, sem negociar politicamente poder, etc. Mas tu tens que perceber que a tua atuação política pode não ter simplesmente nada a ver com os maus médicos. Tu queres ser um bom médico. Tu queres resolver o problema da habitação. Tu queres resolver o problema da saúde. Tu sabes que o Estado está a ser um mau médico. Tu tens o paciente, que é a sociedade, e o Estado está a gerir, a diagnosticar mal, a dar maus remédios aos problemas sociais que nós temos. Nós temos que transformar a política num bom médico, em vez de num mau médico. A segunda questão tinha a ver com uma terceira vaga de democracia. Eu concordo. A democracia é um processo. Primeiro os negros votam, depois as mulheres votam, depois as crianças param de ser espancadas, depois as escolas são integradas, depois as pessoas adquirem direitos sociais, às vezes nos Estados Unidos com a mesma Constituição, sem uma revisão constitucional, só com emendas. A democracia passou de uma coisa brutal em termos raciais e de género para uma coisa que é um processo que está a desenvolver-se. Portanto, Cabo Verde vai precisar de uma terceira vaga de democracia, onde a população é politizada e discursa certas coisas de forma política. E quando o representante que ela elegeu aqui no seu território for à praia e tratar dos interesses do partido em vez dos seus interesses, diz na próxima lista, tu não entras. Nós temos que nos politizar. Portanto, essa terceira vaga não vai ser com a ajuda do Estado. E eu diria que tu aprendeste a não contar com o Estado, meu. Fizeste, o Estado levou-te a passear, disse-te quando lhe interessou. E depois, quando deixou de lhe interessar, quando as pessoas estavam a politizar, mandou-te para as cocôias. Não contemos com o Estado. O Estado é o objeto do nosso trabalho, não o nosso parceiro. Um dia, talvez, à força de ser o objeto do nosso trabalho, vai ser o nosso parceiro, quem sabe? Na Noruega, o Estado é parceiro. Aqui não é. Como é que nós transformamos? Opá, vê lá se tu tratas. Não, meu. Obrigando, fazendo barulho, chegando à porta. O pessoal dos esgotos. Quem não tiver esgoto na sua casa, chega perto das eleições e é prometido, não tem? Organiza-se. Todos os dias de madrugada vai tentar as suas latas às portas da Câmara. Tu vês se aquela cena não se arranja no ei. Tu vês se a cidade, se o centro na cidade, cheirando aquela caca, no auge do verão, eu faria isso no auge do verão, como é óbvio. Percebes? Mosquitos. Aquilo seria notícia nos Estados Unidos, em Lisboa, em todo o lado onde há uma diáspora cabo-verdiana. Organizem-se com aquilo que funciona.
Portanto, é essa que vai ser a terceira vaga. Eu acho que aquilo que é fundamental pensar é que ela não vai ser ao lado do Estado, de mãos dadas com os cidadãos. Quando eles disserem isso, estão a mentir na vossa cara. Vocês têm que entender que as pessoas estão a mentir na vossa cara. Quem me engana uma vez, a culpa é minha, a culpa é dele. Quem me engana duas, a culpa é minha, meu. Vocês vão ter que ser cidadãos terríveis, ninjas. É o que nós precisamos como cidadãos. Quanto à questão do déficit de habitação e nas cidades da Francisca, nas cidades, é o seguinte, nós estávamos a falar, o Jason, um dos ativistas de Alto de Bomba, estava a relatar como é que há oportunidades de trabalho em Santo Antão, não só na agricultura, que não tem gente, como no turismo, que é um setor em crescimento acelerado em Santo Antão, mas as pessoas querem vir para São Vicente, onde não têm onde morar. Mas pensem nisso na perspectiva de um jovem. O jovem não tem só desejos e necessidades materiais, ele tem necessidades simbólicas. Ele tem necessidade de excitação. É o momento da vida em que nós queremos sair para a cidade, onde há bares, onde há mulheres, onde há estrangeiros, onde há informação, onde há o aeroporto e o porto, onde há turistas. São urgências simbólicas da juventude. E não é por elas serem simbólicas e não serem materiais que elas são menos urgentes. Principalmente um jovem que não é politizado, que não vê a sua presença no campo como um agente político e apenas como um cidadão desempoderado. Esse tipo não vem para a cidade. Vem. Não mora numa casa de tambor se não tiver onde morar? Claro que mora. Tem 18, 19 anos. Na casa dos pais, aqui debaixo do meu teto, sabes, eu é que mando. Ok, então vou para a minha casa de tambor, onde levo as minhas namoradas, fumo as minhas gansas, deito-me às horas que eu quero, percebes? E trabalho na cidade por um coisa mínimo. Portanto, nós temos que entender que a pressão sobre a cidade é, há políticas terríveis de não manter as pessoas no campo, quando o campo precisa de continuar a ter gente, mas nós temos que entender o que é que as leva às cidades. Nós temos que entender essa pressão que a cidade sempre exerceu sobre o imaginário, particularmente da juventude. E nós temos que lidar com isso. Uma das cenas, nós estávamos a falar há dias, imagina que o tipo de Santo Antão foi formado numa área, seja turística, seja agronomia, que lhe dá trabalho lá, ele tem uma casa familiar, portanto não mora em condições precárias e tem um passe que lhe permite vir a São Vicente por 100 escudos todos os fins de semana. Qualquer concerto, ele está cá. Uma festinha lá na Lajinha, ele está cá. Ele tem possibilidade de utilizar a cidade sem largar a infraestrutura económica, familiar, habitacional que ele tem em Santo Antão. Tu tens que pensar que as pessoas são pessoas, não são agentes, não são coisas que precisam de estar habitadas. Elas são pessoas. Há razões que lhes levam aos sítios. Como diziam os médicos, se o diagnóstico está correto, tu percebes, curas o paciente com um copo de água. Nós precisamos percebermos a nós mesmos. É uma das condições de politização. É o autoconhecimento. Porquê que o jovem vem para a cidade se ele tem tudo no campo? Porque ele quer excitação. É o tempo da juventude. Antes de ter filhos, antes de ter responsabilidades. Portanto, tu tens muito isso. E havia outra questão. Bom, eu acho que é tudo. Não, associada ao desenvolvimento, eu acho que é um ponto fundamental. A Francisca disse que esta pressão sobre a cidade está associada ao desenvolvimento. Um primeiro momento foi terrivelmente. Porquê? Porque o modelo de desenvolvimento de Cabo Verde foi sempre investimento público. O Estado cresce, engorda, contrata uma data de gente, abre mais e mais escritórios de representação, de institucionais e delegações e etc. e vai engolindo gente. Este é que é o modelo de crescimento cabo-verdiano. As pessoas, o primeiro emprego que elas procuram, seja como chofer, seja como ministro, é no Estado. Portanto, esse modelo, por inerência, exerce enorme pressão sobre os centros urbanos. E exerce pressão sobre os centros tradicionalmente rurais. Tu vais ao interior de Santiago, tu vais a um sítio como São Domingos, tu vês uma grande parte da população que já não trabalha ligada à terra, trabalha em empregos institucionais. Portanto, tu tens uma enorme pressão do modelo de desenvolvimento, qualquer que ele seja. O turístico exerce a mesma pressão. Esta semana o meu podcast chama-se EasyJet e Airbnb. Porquê?
Porque tu vais ter, se as novas construções, tu tens um déficit habitacional em São Vicente, se as novas construções estão todas voltadas para Airbnb, tu vais agravar esse déficit. Por um lado, o trabalho turístico, porque o pessoal da Airbnb tem que dançar, tem que comer, tem que comprar. Portanto, vão crescer o emprego no setor do serviço em São Vicente. E quando a malta vem, o que é que vai encontrar? As novas construções que podiam alojar os novos profissionais estão todas voltadas para o Airbnb. Portanto, nós temos um problema em curso. Nós temos problemas em curso e o que nós precisamos fazer é vê-los. Eu acho que a próxima, se ainda há. 1, 2, vou por ali. Rosário, eu queria entender, segundo essa lógica de reformas que nós necessitamos, falaste da escala macro da Constituição, mas qual é que é a tua visão a nível de poder central e poder local, quando ontem foi aqui admitido na mesa redonda que, neste caso, no caso de São Vicente, nós neste momento vivemos numa ditadura. Então, a partir do momento que isso é assumido por deputados da própria Assembleia, como é que pensamos esse escalonamento da ação? Obrigado. Falou da Constituição, ou melhor, do direito de habitação na Constituição da República de Cabo Verde e da responsabilidade do Estado de criar condições para que esse direito seja efetivado. A Constituição da República de Cabo Verde parte do princípio que no povo reside a soberania. O poder emana do povo. Também disse que aí, nesse quadro, nessa foto, é a verdadeira Assembleia Nacional. Ontem se disse cá que o povo é que tem o poder, o povo é que governa. Ao se comparar essa foto da Assembleia Popular, em que está o povo e não meros eleitores, ou ditos representantes de eleitores, o seu impacto e o resultado deste projeto, há uma inerente contradição ou paradoxo. Eu devo até dizer que, na sequência da frase pronunciada, dita cá ontem, sobre o povo é que governa, o povo tem o poder, eu fiz até uma crónica hoje na Rádio Morabeza, que é a soberania do povo, uma doce enganação. O povo não tem poder. O povo não governa. E essa foto expressa. Sim. De forma que penso que há que se refletir. Inclusive, os deputados ou os Estados ou o Estado não representa o povo. Porque quem vota, e é uma percentagem mínima, são eleitores. Eleitores podem ou são parte do povo, mas não são o povo. O povo é muitíssimo mais que os eleitores. Então há que se repensar até o que é democracia. Porque democracia é o poder do povo. É o povo com o poder. Mas será que o povo tem poder? Essa Assembleia diz que não.
Olá, bom dia Rosário, bom dia a todos. Meu nome é Jason e como estou a políticas de urbanização em 2 modelos. Tem o modelo de casa para todos e tem aquele modelo que é reabilitação urbana, que é concurso público que outros bairros vencer e a fazer esse projeto. Queria para diferenciar que os 2 modelos de política de urbanização, quem te ganha com isso, quem te perder, e, no meu ponto de vista, qual que é melhor e que podia ser replicado em Cabo Verde. Rosário, vais responder agora? Ok. Nós tivemos aqui 3 perguntas estruturantes para o assunto que nós estamos a tratar. Em primeiro lugar, poder local e a sua relação com o poder central e como é que isso afeta a nossa vivência da democracia. É assim, teoricamente, o poder local é a territorialização da democracia. Significa que a democracia é trazida para o território e discutida por quem vive nesse território a respeito dos problemas que tem. O Redi Lima, há dias, falou de uma comunidade, acho que era em Safente, que ofereceram uma praça. Malta, nós não precisamos de praça, o que nós precisamos é de esgoto na nossa porta. Portanto, a territorialização da democracia, para mim, é um processo extremamente benéfico. Isso é que outros bairros representam com relação ao lugar. É a democracia do lugar em relação ao poder da cidade. Eu acho que, tal como o governo de Cabo Verde tem medo de todos os processos de descentralização, o governo de Cabo Verde centraliza todos os processos de descentralização. Parece um paradoxo, mas é verdade. A representatividade devia ser local. Quem o elege em São Vicente representa os interesses da ilha de São Vicente. Não, representa os interesses da cúpula do partido que vem de todo o Cabo Verde e está no centro do poder na praia. O poder local, idem. Augusto de Neves, Francisco Carvalho, são respectivamente MPD, IPA e CV e não os vossos presidentes da Câmara. Portanto, se houvesse um Estado interessado na democratização, o papo de regionalização tinha parado há muito tempo. Tu não precisas de novas estruturas, governador da ilha, para duplicar isso. O que tu precisas é da autonomia local. E há uma maneira muito fácil de fazer isso, que é permitir ao poder local, transferir para o poder local capacidade de tributação. Se São Vicente cobrasse parte dos seus impostos e tivesse todo o controle sobre esses impostos para fazer esgotos e etc., e assim por diante, seria muito mais democrático do que aquilo que nós temos agora. E tu não precisarias fazer nada a não ser transferir capacidade de tributação para o SAL, para saber o que é que o SAL precisa. O SAL era uma ilha minúscula, um território minúsculo, está sob intensa pressão urbana e ambiental, com um modelo de negócio que depende do bom estado do ambiente. Portanto, o SAL tem que saber decidir, O Maio e a Boa Vista têm que poder decidir o seu futuro. Não são conselhos de administração em sociedades de desenvolvimento geridas através da cúpula do governo e do partido. Portanto, o que é que tu tens? Não é falta de institucionalização, tu tens má fé. Tu tens uma recusa sistemática do Estado de Cabo Verde em institucionalizar qualquer processo que represente uma democratização de facto. Seja ele a territorialização, que é das palavras mais chatas de dizer, do poder local, da democracia na forma de poder local, seja ele o direito ao lugar, portanto, espaços como estes, institucionalizados em cada lugar, mas tudo o que for essa proposta, a ânsia de centralização e de controle do Estado, porque a sua sobrevivência e reprodução depende disso,
depende de sufocar qualquer iniciativa de territorialização da democracia, de trazer a democracia para nós, para o nosso lugar, para a nossa cidade, para a nossa ilha. Isso afeta todo mundo, afeta até o burguês que mora em Lazaredo e que tem escritório na Morada, porque a sua cidade está cada vez mais cara, porque encontrar uma abóbora está cada vez mais difícil, porque a cidade em que ele cresceu está cada vez mais descaracterizada. Portanto, a territorialização da democracia é um interesse de todo o mundo, menos do Estado Central, e por isso é que não acontece. Agora, gostaria de abordar o povo é que governa sob Helena Fortes. Nós fomos vítimas de um nível de cinismo verdadeiramente fantástico ontem na pessoa da senhora Presidente da Assembleia Municipal de São Vicente. Foi lindo. O povo é que governa, o povo é que me tem cá. O povo, se te governasse, tinha esgoto à porta minha. O povo, se governasse, tinha zonas infraestruturadas para ir morar. Para não construir a sua casa numa ladeira precária, sem qualquer condição de segurança para ela e para a sua família. Portanto, é óbvio que tu foste posta lá não pelo povo, mas pelos mecanismos partidários. Tu conseguiste convencer ao povo, vocês não têm poder. No máximo, vocês vão conseguir aquilo que eu estou disposta a dar em troca de um voto. 10 metros de calçada, um esgoto, uma luz, uma melhoria habitacional. Isso é que eu compro de 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos. Agora, poder, o que nós temos é uma relação desigual. Pensar que o Estado vai mudar uma relação que lhe interessa é burrice nossa, ou não? Tu não pedes à pessoa que te pare a bater, tu arranjas uma forma de lhe parar ela mesma. Eu não estou a sugerir golpe de Estado, eu estou a sugerir politização e radicalização de cada um de nós enquanto agente político e social. Façam barulho. É isso que eu quero dizer. Quanto ao Jason, tem outra questão fundamental, que é o seguinte: tu tens realmente 2 modelos de político. Uma urbanização no cu de Judas, que eu te dou e desorganiza a tua vida, e uma que foi pensada por gente que já está num processo de urbanização, já construiu a sua casinha, já arranjou uma forma de viver dentro daquela casa, seja com água, esquema, luz, sei lá, mas que tem uma vida organizada e que merece melhorar essa vida, não desorganizá-la. Portanto, o direito ao lugar é que é a diferença fundamental entre esses 2 modelos. O direito ao lugar é que estabelece que, prioritariamente, tu deixas as pessoas que já iniciaram um processo de urbanização. É desorganizado? É. Tem problemas? É. Tu, como Estado, deverias ter assegurado que esses problemas não iam surgir. O Estado tem todo um conjunto de responsabilidades. Por exemplo, casa na Ribeira. Por um lado, eu tenho que dar a essa pessoa uma opção digna para morar onde ela tem o direito à habitação e à sua cidade também, ao seu trabalho, à sua organização. Por outro lado, se essa pessoa dizer, não, eu quero construir na Ribeira, o Estado tem a função repressiva. Assim, apetece-me matar muita gente. Eu não mato, porque as pessoas metiam-me na cadeia, o Estado metia-me na cadeia. É simples, percebes? Portanto, se uma pessoa quer construir a sua casa dentro da Ribeira, o Estado não pode deixar. O Estado tem uma função regulatória e repressiva fundamental. Por outro lado, essa pessoa tem que ter uma opção. E a diferença radical entre os 2 modelos é basicamente a seguinte. Um é assistencialista, o Estado dá. O Estado dá casa, tu não queres essa casa, mas o Estado deu, o Estado dá trabalho. O outro é democrático. Nós, de Alto de Bomba, de Portilhinha, de Fernando de Pó, de Covada de Bruxa, decidimos o que é que precisamos enquanto trabalhadores e cidadãos desta cidade do Mindelo, cidadãos de Cabo Verde. Esse é que é o modelo. Um é democrático, outro é ajuda assistencialista. A diferença fundamental é esta. Uma agrada a gente despolitizada, o outro politiza as pessoas e torna-as perigosas, como tu e a Maísa.
Essa é que é a diferença. Se houver mais espaço. Ok. Só mais um inscrito e a Rosário pode fazer o arremate final, não é? Voltando outra vez a essa imagem, parece que sempre o discurso vai para o coletivo. O poder está no coletivo e a mudança está no poder coletivo. Eu queria perguntar, eu, enquanto cidadão individual, além do barulho e da radicalização da minha pessoa, quais são outras ferramentas que eu tenho para buscar esse tal direito constitucional que é direito à habitação condigna, como é definido? Essa pergunta também é importantíssima. A resposta é a organização. Organização é a resposta. Em comissões de moradores, uma das coisas que eu queria rematar, utilizar para rematar, é o porquê que, por um lado, o conteúdo deste livro é interessantíssimo e útil e porquê que, por outro lado, este livro contradiz-se a si próprio. Okay. Eu acredito que, enquanto cidadãos, nós temos que procurar os nossos canais. O Érico Fortes está cá. Ele procurou o seu canal. Ele era aluno, ele tornou-se ativista. Ele mudou a sua direção daquilo que ele pensava como arquitetura. Há uma data de gente que muda. Primeiro via-se como desenhador de casas e agora vê-se como um agente social que ou contribui para a desigualdade ou não contribui, ou contribui para a democratização. Procuras os canais. Quem é que está a fazer na tua escola? Quem é que está a fazer no teu trabalho? Quem é que está a fazer na tua zona? Associa-te. Não gostas daqueles, mas aliando-te àqueles, já vês que há outros também. Porque já tiveste outra. Mete-te na cena. Mete-te nas coisas. Percebes? Adere aos projetos. Àquilo que há. E lá está. Se o Estado disser vamos financiar a democratização do... Não acredites, é furado. Percebes? Procura os teus semelhantes que querem as mesmas coisas. Isto é que eu faria. E agora, como remate, disseram que é a última questão, eu gostaria de falar desta senhora. Esta senhora, portanto, ela analisa o período revolucionário depois do 25 de Abril em Portugal, entre 1974 e 1976. E ela diz que este foi verdadeiramente o período transformativo da democracia portuguesa, onde os moradores, a bem ou a mal, tentaram garantir o seu direito à habitação, ocupando, construindo onde fosse possível e exigindo do Estado reconhecimento e ajuda. O Estado, durante esse tempo, deu ajuda num serviço que foi o Serviço de Apoio Ambulatório Local, onde brigadas de arquitetos e engenheiros como o Nuno e o Ângelo e as suas equipas iam aos lugares como Alto de Bomba e tentavam qualificar uma urbanização que não garantia aos moradores os seus direitos constitucionais. O que é que acontece? Isto é politização do problema da habitação. A democracia acaba de se estabilizar, os partidos acabam de se impor. Portugal nunca teria sido comunista porque a América não tinha deixado, portanto, tinha necessariamente, eu acho, que optar por uma democracia liberal género ocidental e, de repente, aquilo que era desigualdade, que era direito, passa a ser desordenamento e mercado. E o poder transformativo da democracia portuguesa na questão da habitação, que entre 74 e 76 foi muitos e muitos e muitos altos de bomba, desapareceu. Mas como é que essa senhora me diz isso? Hã? Mais ou menos. Mas a vontade do Estado de cooperar e de suportar desapareceu. Vocês agora estão lá entregues a voz. Então, como é que esta senhora faz isso? Ela escreve este livro como uma contradição de si própria. Em primeiro lugar, ela não está na rua, ela está como investigadora académica na universidade mais antiga de Portugal, a Universidade de Coimbra. Ela escreve-me este livro numa linguagem absolutamente impenetrável que garante que ele nunca será um documento utilizado a nível do Parlamento local. Ele vai ter que ser digerido por gente como eu,
e gente como vocês, e depois blá, 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 até chegar a gota, não vai ser um objeto. Tanto que ele é escrito, assim como toda uma produção académica e teórica é escrita e simplesmente ignorada por poderes que fazem casa para todos no meio de um descampado completamente divorciado dos direitos do cidadão. Portanto, se tu me vais escrever um livro sobre o poder transformador e meter esse livro dentro da maior institucionalização política e literária e académica possível, vai-te lixar, minha. Eu agora odeio essa gaja. Acabou.